Você não acha estranho nós, seres humanos, sermos tendenciosos a repetir erros? Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Jussiara VB. Essa pode ser a sua história. Antes de nós darmos continuidade a essa questão dos erros alheios que nós repetimos, eu gostaria de explicar para vocês o motivo que eu sumi mais uma vez, né? Eu estive doente, mas eu tive dias de dores de cabeça muito intensa, o que me impossibilitou de gravar, me impossibilitou de ir para a igreja, me impossibilitou de muita coisa, né? E graças a Deus, porque hoje eu estou aqui contando para vocês essa história, né? E aí, então, voltando a falar dos erros dos outros, quando você lê a Bíblia, por exemplo, você vê que quando um rei reinava e fazia o que era bom, outro rei reinava, aí tinha assim, alguns repetiam o que o pai fez de bom, outros não faziam isso, repetiam o que o avô fez de ruim. E houve ali muitas consequências dessas pessoas que ficavam repetindo os erros dos outros. E quando você lê esses relatos bíblicos, você pensa assim, como assim? Que povo louco, né? O neto tinha plena consciência do que o avô fez de errado e as consequências que esse avô colheu pelos seus erros, e ainda assim esse neto repetiu os erros do avô, mesmo que muitas vezes o pai tenha feito diferente, mas o neto preferiu pegar ali o exemplo do avô e colocar como exemplo de vida para ele próprio, e ele também, é óbvio, né, colheu frutos amargos pelas suas escolhas erradas. E assim a história de Israel, a gente vai ver muito isso, muitos erros repetitivos, mesmo consciente das consequências. E quando você lê, como eu falei, esses relatos, a gente fica pensando assim, rapaz, tem que ser muito, sabe, louco, tem que ser muito, né? A gente pode falar muitas palavras, né? Mas sabe que nós não somos diferentes, sabe? Parece que é uma tendência humana repetir os erros dos outros. Por exemplo, muitas vezes, dois filhos numa mesma casa, criados do mesmo jeito. Um se desvia para um caminho que não é bom, que não é um caminho correto. E no meio do caminho a vida dele é ceifada por aquela escolha errada. O irmão que está crescendo ali naquela família, ao invés de olhar aquilo como um exemplo para ele seguir um caminho totalmente oposto, ele trilha muitas vezes o mesmo caminho daquele irmão, que a vida foi interrompida ali de forma tão precoce, sabendo que lá na frente, precocemente, ele também terá essa mesma consequência. É muito estranho isso no ser humano, sabe? Outra coisa também é a respeito de, por exemplo, nós sabemos o que faz bem, por exemplo, para o nosso corpo. A gente sabe que tipo de alimento faz bem, que tipo de alimento faz mal, temos consciência disso. E nós vemos aí todos os dias médicos falando a respeito de doenças que estão relacionadas com a alimentação, e a gente pouco se lixa para isso, né? Normalmente a gente quer mesmo satisfazer os prazeres. Então nós não somos diferentes daqueles, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade para beber água, muita dificuldade. Mas eu tenho plena consciência do que a água representa na minha vida. Então, eu conheço pessoas que morreram por problemas renais. Então, isso já deveria me levar a nunca mais ficar um dia sem beber água. Sabe, meus amigos, nós precisamos olhar para esses erros com um outro ângulo, né? De uma nova forma. Ao invés de repeti-los, corrigir os nossos. Poxa, meu vizinho ali, ele morreu de diabetes, então ele comia assim, comia errado e tal, então eu vou procurar melhorar a minha alimentação para não ter o mesmo fim. Então, a gente realmente precisa ter essa consciência de que nós temos que olhar para o erro com um olhar de dizer assim, não, eu não quero fazer a mesma coisa porque aquele fim que aquela pessoa teve não me agrada. Se aquele fim não me agrada, então eu não vou cometer esse mesmo erro. Mas nós temos uma arrogância, uma autossuficiência que não provém de Deus, que nos faz acreditar que mesmo cometendo os mesmos erros que o outro cometeu, e mesmo sabendo as consequências que o outro teve, ainda assim, muitas e muitas vezes cometemos esse mesmo erro, esperando ter consequência diferente. Não vai rolar. Nós teremos a mesma consequência que o outro teve. E sabe como é que se cura isso? Porque isso tem cura. Deus, ele não nos chamou à existência para a gente ficar copiando os erros dos outros e trazendo sobre nós chagas, dores e sofrimento inimagináveis que poderia ter sido evitado se eu olhasse para o erro do outro e corrigisse os meus, ao invés de ficar repetindo-os, né?
Então, aqui na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 6, diz assim: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Tá vendo? O segredo para nós não ficarmos repetindo os erros alheios é adquirirmos a sabedoria não minha, mas de Deus. Pedir a Deus sabedoria. Olha, eu tenho pedido a Deus sabedoria no quesito de beber água. Porque foi Jesus que fez o meu corpo, Deus fez o meu corpo e ele estabeleceu ali que eu precisaria beber água para que ele tenha saúde, né? Porque senão os meus rins vão trancar e eu vou sofrer. Então, o conselho de Deus para nós, neste dia, é que nós não venhamos estar repetindo os erros dos outros, porque as consequências que ele teve, certamente eu terei, quando não pior. Mas que eu possa buscar sabedoria em Deus para olhar para os erros dos outros, primeiro não julgar os erros dos outros, né, porque eu não tenho autoridade para isso, e nem repeti-los na minha vida. Seja em qualquer área, porque quando se fala de erros, não está apenas relacionado àquelas coisas grandiosas. As mínimas coisas, como beber água, as mínimas coisas, como se alimentar de forma inadequada, que vai gerar enfermidade para o meu corpo, as mínimas coisas, como, por exemplo, enfim, são vários, né? Fugiu da mente aqui um outro exemplo, mas eu sei que vocês entenderam aí e eu sei que tá tendo exemplo aí na cabeça de vocês. Então, que busquemos a sabedoria de Deus e ao invés de trazermos males para a nossa vida, repetindo os erros dos outros, que possamos trazer bênçãos, aprendendo com os erros dos outros, a não colocarmos em nossa vida os mesmos erros. Certinho? Que Deus abençoe vocês. Logo, logo estaremos de volta com outros vídeos, com outros temas importantes. Tchau, tchau!